Paulo, quando você contava um pouquinho sobre a operação lá na Argentina, a Operação Hydra de Lerna, você mencionou que a Fiscalia de Buenos Aires e o Ministério Público, se eu não me engano, da Argentina, entraram em contato com vocês aí do Laboratório Cibernético para analisar como poderia ser feita essa ação. Conta um pouquinho pra gente sobre como foi isso e se o Brasil tem um dedinho nessa operação, porque muito brasileiro ficou incomodado Do com My Family, sim. My Family My Cinema. Family Cinema saindo do ar. E também me conta o seguinte, o Brasil virou referência mundial no combate ao GatoNet? Vamos lá. Primeiro, assim, a operação foi da Fiscalia. A Fiscalia é o Ministério Público, né, de Buenos Aires, junto com a Polícia Federal Argentina. Foi uma operação deles, claro que eles depois conversaram, a gente sempre tem, antes da 404, a gente conversa sobre os casos, sobre os resultados e sobre os modos de enfrentamento que eles realizaram lá, e a gente conversa sobre os modos de enfrentamento que a gente realiza aqui, para poder trocar boas práticas com todas as polícias, porque é um combate mundial a esse tipo de crime, né? Então a resposta também tem que ser alinhada mundialmente com as boas práticas. Então, nesse caso da My Family Cinema, foi restrita à Argentina, eles tomaram as providências. No Brasil não teve dedo nosso, mas a gente depois trocou boas práticas e aprendeu com eles e repassou nossas impressões da operação deles. Mas já complementando, né? Eles participaram conosco da 404 com alguns alvos, né? Lá na própria Argentina, que inclusive alguns alvos ligados a My Family Cinema, né? Cada polícia tem a sua autonomia, né? Para cumprir o seu alvo, o modo de cumprir o seu alvo. A polícia e a Fiscalia Argentina tinham sua autonomia para realizar os seus cumprimentos. Também no dia da operação, realizaram alguns alvos ligados ainda ao My Family Cinema, e aí para poder fazer o resultado conjunto. Mas é um debate que a gente sempre coloca de nível nacional. Eu acabei perdendo a segunda pergunta que você passou. Se o Brasil virou um case, virou uma Referência. referência. Sim. Na questão de congregar todos no mesmo campo, na mesma página, colocar a iniciativa privada, colocar o próprio Ministério da Justiça, colocar as polícias civis e colocar outros países para o debate e coordenar isso de uma maneira conjunta. Nesse ponto nós somos referência, porque nós conseguimos colocar todos na mesma mesa para debater o problema e para poder seguir adiante. E muito embora a gente estava conversando um pouco antes, né, Elton, que é a passo de formiga, mas uma direção junta, e caminhando junto, né? Se a gente quer ir mais longe, a gente corre todo mundo junto. Então essa é a ideia. Todo mundo está trocando as boas práticas de diversos países, congregando essas boas práticas e alinhando para ações futuras. Ô Paulo, como você bem colocou, o Brasil virou uma das referências nesse combate, né? Então, inclusive conseguindo articular em diferentes níveis. Mas o que levou o Brasil a enfrentar realmente esse problema? Foi o tamanho do mercado que isso foi tomando, dessa penetração na sociedade, ou foi também uma demanda da própria indústria criativa? A própria indústria criativa chegou a apontar para a gente o tamanho do mercado. Olha, o mercado brasileiro, ele para IPTV ilegal, ela está gigantesca. Aqui o mercado que a IPTV ilegal está ocupando. A indústria mostrou para a gente. E a gente, a partir de então, vendo o tamanho do problema e vendo essa demanda que a indústria apontou, a gente conseguiu realizar a atuação e gerir a 404 desde a sua primeira fase em 2019. Um detalhe sobre esse tamanho do mercado brasileiro é que essa operação na Argentina, a Hydra de Lerno, ela derrubou o My Family Cinema, que tinha 4,2 milhões de clientes brasileiros. Nossa, é muita coisa, cara. É tanta coisa que, se ela fosse uma operação legal, ela seria o maior serviço de TV paga dentro do Brasil, sabe? Mas a Operação 404, ela teve várias fases. A gente está conversando aqui da 8ª fase, que aconteceu
em novembro do ano passado. Aqui já está no futuro, Paulo. Mas me desculpando com o trocadilho, cara. Qual que foi o pulo do gato que vocês aí do Laboratório de Cibernética fizeram para que essas operações fossem tão efetivas? Tem alguma tecnologia, algum método de coerção à atividade criminosa que fez com que isso fosse um esforço tão duradouro? Na verdade, é uma sinergia muito boa com as polícias civis, né? São as parceiras de primeira hora que a gente teve para a Operação 404, e a adesão deles, e entender essa demanda, e entender quanto nocivo é a pirataria digital. Então, a parceria com as polícias civis, que vem desde 2019, desde a primeira fase, ela é o braço forte dessa operação, e ela que consegue sustentar essa operação até essa fase 8, a fase apoteótica que a gente chama aqui, que conseguiu esses resultados todos. Eu posso dizer que o pulo do gato é a articulação entre todos os envolvidos, entre, novamente, o Ministério da Justiça, as polícias civis e a iniciativa privada. E quando a gente olha para o mundo, Paulo, existe algum esforço de colaboração entre os países, algum fórum onde acontecem discussões sobre esse problema? E se há alguma coisa que o Brasil já inspirou lá fora de combate a esse desafio, a esse problema, a esse crime? E se há coisas também que o Brasil se inspirou de outros países que também vivem esse problema parecido? Frequentemente, Diogo, a gente frequentemente conversa com os outros países. Nós temos anualmente uma mesa redonda, um round table, onde sentam observadores dos Estados Unidos, observadores do Reino Unido, observadores da Argentina, do Paraguai, do Equador e, esquecendo algum país, do Uruguai, para debater sobre como está a situação da pirataria digital naquele país, como está a situação da TV Box ilegal naquele país, para a gente poder alinhar as melhores práticas. Então, todo ano, pós-404, sentamos todos ali e a gente aponta. Acertamos na 404 nisso. A Argentina acertou na Operação Hydra de Lerna nisso. Como é que a gente pode afinar e trabalhar as melhores práticas? E isso tem sido resultado, porque desde 2019, uma operação é maior que a outra. Então a gente consegue ter uma assertividade maior, tanto no rastreio, uma influência, né, uma resposta maior dos provedores estrangeiros que estão entendendo a dimensão do problema da pirataria digital, bem como uma adesão maior das polícias civis. Então, a gente tem conseguido alinhar com todos esses países anualmente as melhores práticas. Ô Paulo, eu sei que você já mencionou que o pulo do gato De novo, Elton? De novo, eu sou um criminoso reincidente em piada ruim. Que o pulo do gato do laboratório cibernético é essa coalizão, é colocar todo mundo na mesa, polícias civis estaduais, os vários ministérios envolvidos, as agências. E essa é a tecnologia, por assim dizer, que fez com que a Operação 404 fosse tão bem sucedida. Mas durante essas mesas redondas com os vários representantes de países que você mencionou, tem alguma tecnologia, tem alguma técnica, algum método que foi criado aqui e eles olharam e falaram assim, pô, cara, a gente não estava pensando nisso. Explica mais que a gente vai implantar. Teve alguma coisa que rolou nesse sentido? Tivemos algumas inovações. Toda a 404 a gente tem um pulo do gato ali que a gente consegue detectar, né? Por exemplo, lojas de app pirata, né, que a gente tem verificando que está difundindo conteúdos de streaming falso ou algum outro conteúdo de pirataria digital dentro de apps, né? Por exemplo, o Brasil conseguiu identificar malwares dentro desses apps piratas, então a gente conseguiu passar isso para outros países. E alguns APKs de aplicativos também, né? Além de lojas de app piratas, alguns APKs piratas que serviam para pirataria digital, a gente conseguiu identificar também. Então são várias novidades, né? Que a gente conseguiu detectar por aqui e repassar aos países. Ô Paulo, e o CyberLab não trabalha só com o GatoNet?
Eu imagino que trabalha com Não, outros não. temas, né? E Você vai fazer pergunta de outros assuntos? por quê? Você quer falar do pulo do gato? Eu quero dar um pulo do gato para outra coisa. Porque aí eu vou comunicar agora que acabaram os trocadilhos sobre gato. A partir de agora não faço mais trocadilhos sobre gato. Bom, vou fazer o último, Elton. Vou fazer o último aqui. Por favor. Só, o pulo do gato em si é sangue, suor e lágrima. É Ok. analista nosso se dedicando, rastreando, verificando qualquer vestígio digital que a gente possa chegar na autoria. Então, há alguma tecnologia envolvida, um super software que chega rastreia o domínio e chega no autor? Não. Há o sangue, suor e a lágrima do analista que consegue, ao final da 404, encaminhar todos os relatórios técnicos para cada polícia com um grau de assertividade elevado, mas a partir da expertise, do conhecimento agregado, com o tempo de 404 que a gente teve e com uma equipe maravilhosa que é a equipe do Cyberlab, que se dedica ao que faz. Uou.